Meu nome é Carluce, sou estudante de Pedagogia da Universidade de Uberaba. E hoje eu vim trazer para vocês o projeto Ábaco. Vim mostrar, primeiramente, o ábaco artesanal que eu produzi, utilizando materiais que eu já tenho em casa mesmo. Dentro dele, eu utilizei, para dar estrutura e suporte para ele, esses potinhos descartáveis, que eu tenho bastante aqui na minha casa, mas poderia ter sido uma caixa de leite ou um papelão. Eu revesti com esse EVA de glitter e utilizei letrinhas recortadas no EVA para identificar as casas decimais do meu ábaco. As tampinhas, como eu tinha somente em cores azuis, eu pintei as outras casas de cores diferentes utilizando tinta guache, somente para diferenciar as casas na hora de realizar os cálculos. Furei todas as tampinhas para poder encaixar diretamente nas hastes que eu fiz com esses canudinhos decorativos de festa. Para realizar o nosso cálculo, vou estar fazendo 3 cálculos de divisão utilizando o recurso. Eu vou estar retirando todas as tampinhas de todas as hastes para que a gente possa iniciar os cálculos. O primeiro cálculo que nós vamos realizar através do ábaco é 8 dividido por 2. Escolhi um número pequeno para a gente aumentar o grau de dificuldade conforme vai passando os cálculos. Então, eu representei no meu ábaco as 8 unidades, 8 tampinhas tenho aqui. E o objetivo é agrupar essas 8 tampinhas em grupinhos de 2. Então, quantos grupos eu vou conseguir fazer utilizando essas 8 tampinhas? Eu quero grupinhos que contenham 2 tampinhas. Então, eu consigo fazer 1, 2, 3, 4. Eu fiz 4 grupos com 2 tampinhas cada e não me sobraram, não restaram nenhuma tampinha aqui na minha haste. Então, o resultado da minha divisão é 4 grupos contendo 2 tampinhas e não resta nenhuma na haste. Simples, não é mesmo? Aí agora eu vou dificultar um pouquinho mais, utilizando 2 algarismos agora. O próximo cálculo é 84 dividido por 4. Representei já no meu ábaco. Temos aqui a casa das dezenas. Nós sabemos que cada dezena dessa aqui corresponde a 10 unidades dessa. Sendo assim, essa seria a casa maior, e é justamente por ela que nós vamos iniciar a divisão. Primeiro, eu tenho que dividir a minha casa maior na quantidade de grupos que eu preciso. Eu preciso entender quantos grupos eu vou conseguir formar se eu juntar grupinhos de 4 tampinhas. Então, eu vou remover daqui. Formei o meu primeiro grupo com 4 tampinhas. E aqui, o meu segundo grupo com 4 tampinhas. Nesse caso, utilizando a casa das dezenas, que eu tinha 8 dezenas, consegui formar 2 grupos contendo 4 em cada. Então, o meu primeiro resultado é 2. E na minha casa de dezenas, não me restaram nada. Eu fiquei com o resto 0. Não sobraram nenhuma tampinha na minha casa de dezenas. E agora eu vou descer o meu número 4, porque agora eu vou calcular a minha casa de unidades. Então, na minha casa de unidades, eu tenho 4 tampinhas. E eu preciso saber quantos grupos com 4 tampinhas eu consigo fazer. Obviamente que, como só tem 4 tampinhas e eu preciso dividir em grupos de 4, eu vou ter apenas um único grupo com 4 tampinhas, né?
Então, o resultado da casa de unidades é apenas 1. Então, a minha divisão de 84 dividido por 4 é 21. E na minha casa de dezenas, não sobrou nenhuma tampinha. Então, o meu resto é 0. A minha divisão é exata. Agora, dificultando um pouquinho mais, mas nem tanto assim, a nossa divisão possui 3 algarismos. Eu tenho representando a casa de centena, dezena e unidade. Aí eu já anotei aqui também para que a gente não se perca nessas casas nesse momento. Então, eu tenho 3 centenas, 1 dezena e 2 unidades. E o princípio é o mesmo. Como a minha casa de centena é a maior casa, porque cada centena dessa aqui representa 10 unidades dessa aqui. 10 dezenas dessa aqui, perdão. E 100 unidades dessa. Então, essa casa é a maior. Vou começar a divisão por ela. Eu preciso dividir essa casa em grupos com 3. Então, aqui no caso, se eu tenho 3 centenas e eu for formar um grupo que contenha 3 centenas, eu vou formar apenas um grupo com 3 centenas. E não me restaram nenhuma na minha haste de centena. Então, restou 0. A próxima casa que eu vou calcular é a casa de dezena. Só que eu tenho uma única peça aqui na dezena. E eu preciso fazer grupos de 3. Como eu não consigo fazer isso, o que seria a minha dezena? Uma dezena dessa representa 10 unidades dessa aqui. Então, eu vou juntar 10 unidades. Eu vou transformar a minha dezena em 10 unidades dessa aqui, ó. Para diferenciar um pouco, eu vou colocar as branquinhas aqui, a branquinha não, vermelha, só para a gente recordar que aqui tinha 2 unidades antes de transformar essa dezena aqui em 10 unidades. Então, agora minha casa de dezenas está dessa forma. E na casa das dezenas aqui, como não tinha o suficiente, eu não consegui fazer nenhum grupo. Eu tive que converter ela em unidade para conseguir continuar com o meu cálculo. Então, aqui vai ser 0. E eu vou tirar. Eu vou utilizar as casas aqui. Como eu tenho agora 10 unidades mais 2 que eu tinha, quer dizer que agora eu tenho 12. Quantos grupos com 3 eu vou conseguir formar? Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos com 3. Então, eu consegui, na minha casa de unidades, formar 4 grupos com 3. E não me restaram nenhuma tampinha aqui. Então, o resto é 0. A minha divisão é uma divisão exata. Espero que tenha ficado bem claro. E eu finalizo esse vídeo por aqui.